Olá, senhores. Me chamo Paraçá, sou da Companhia Militar de Segurança Privada. Nós vamos fazer um treinamento aqui básico, com utilização das ferramentas básicas de navegação aqui, do uso do server que a gente usa, que é o Zona de Combate, ok? O sistema ACE, ele tem a disponibilidade aí de diversas funções, tá? Que a gente vai verificar nessas ferramentas. Nós vamos precisar do uso de algumas ferramentas que é coletadas ali no arsenal, tá? Então eu peço para os senhores pegarem essas ferramentas, já deixarem pronta, vou deixar aqui disponível no vídeo e em seguida a gente pode iniciar o treinamento. Bem, primeiramente o Arma, o Acer, precisamente, ele tem uma ferramenta de interação, tá? Você pode interagir com o teu próprio personagem apertando Ctrl Windows, Ctrl do botão direito Windows, e vocês têm esses menus aqui de opções, ok? A gente vai trabalhar bastante com eles, depois eu mostro para vocês o que significa aí cada um deles, ok? Só para vocês entenderem. Também dá para interagir com outro personagem, outro indivíduo, seja do seu grupamento, seja com um civil que vocês encontrarem, seja com um veículo, vocês apertando o botão do Windows, tem que estar próximo da pessoa, tá? Botão do Windows, vai aparecer a interação e você vai poder interagir com essa pessoa também com o menu aqui que aparece, ok? Vamos para o uso do mapa. Quem não entende muito de cartografia, eu vou passar mais ou menos uma base aqui de como funciona, ok? Nós temos aqui as camadas, que a gente pode ver o terreno, né? De uma forma melhor eu costumo utilizar essa daqui, fica mais limpo. Então vocês podem ver que aqui na parte superior da tela tem uma escala que vai aumentando da esquerda para a direita, ok? São chamadas quadrículas. E tem também essas das laterais, que são do leste e oeste, né? Leste e oeste aqui do mapa. Se a gente esticar uma bússola aqui em cima, ela vai dar posição norte, sul, leste, oeste. Perfeito? Conforme a gente vai afastando aqui, que a gente consegue ver o mapa de uma forma mais distante, temos um quadrado maior. Conforme a gente aproxima, ele tem um quadrado um pouco menor, e a gente aproximando um pouco mais vai trazer quadrados um pouco menores, tá? Esse quadrado aqui, ele representa 100 metros, ok? Esse risco representa 100 metros e para baixo a mesma coisa. Conforme a gente vai aumentando, esse aqui significa 1 quilômetro, ok? Então a gente consegue mais ou menos se orientar por ele através dessas linhas aqui. Então como é que a gente faz aqui para marcar a nossa posição, né? A gente tem uma ferramenta abrindo no nosso menu, ferramenta do GPS, que esse aqui já vem com arma. Eu vou mostrar essa e a outra, que é o GPS Microdata. Então abrindo a ferramenta, ela vai aparecer aqui do lado 6 números, ok? Esses números, os 3 primeiros, representam os 3 números que aparecem aqui em cima. E os 3 últimos representam o número que aparece nas laterais, ok? Isso é mais na prática, vocês vão pegando aí. Então, para localizar minha posição, eu vou me basear aqui nesses 3 primeiros números. Então, eu vou localizar lá 018, 018, localizei. É sempre, se vocês olharem, é para a direita ou para a esquerda, olhem para o lado que ele está crescendo, tá? É sempre na direção que ele está crescendo. Então 018 é para cá e 119, 119, a gente está aqui, ó, 018, 119. Então a gente está dentro desse quadrante, certo? Eu estou aqui dentro. Precisamente com essa ferramenta de GPS eu não consigo ver. Tem uma próxima ferramenta que ela dá uma precisão um pouco maior, tá?
só passando os benefícios desse GPS aí. Vou passar novamente para vocês. Vou marcar minha posição aproximadamente. Ok. Perfeito. Marquei minha posição ali no mapa. Aproximadamente eu estou dentro desse quadrante. Se eu tiver que passar alguma posição para algum aliado, de onde estou, alguma coisa, eu posso passar pelo quadrante. Não tem problema ser tão preciso assim, ok? Vamos lá. Esse GPS que a gente utiliza aqui no inventário, a gente pode estar utilizando ele com o CTRL do botão direito, CTRL M, ele vai abrir ali na lateral. Então, conforme eu estou me movendo, ele vai mostrando para mim a minha localização dentro do quadrante, né? Vocês podem ver ali que tem umas numerações ali em cima desse GPS, e essa numeração representa o quadrante. O lado esquerdo representa o quadrante onde a gente está, o do meio representa o ângulo da bússola. Para quem não conhece, apertando o K, aparece a bússola como tem o norte, leste, sul e oeste. Elas têm numerações que vai de 0 a 360. Então, de acordo com a bússola, aquele GPS ele forma posição para mim. Ok? Como é que eu vou estar utilizando isso a meu favor? Se eu andar com o GPS aberto aqui, a gente está andando, de repente acabei aqui cruzando a rua, olhei para o lado, vi um inimigo. Ó, vou passar para o grupamento que tem um inimigo ou um civil a 36, 39 graus. Tá? Isso funciona muito para sniper quando está no alto do morro e ele quer mais ou menos passar a direção ali, o grupamento está junto com ele, né? Isso vai variar também de cada posição, porque o sniper vai estar numa posição, ele vai passar o grau que ele está olhando, a gente vai estar em outra posição. Isso a gente vai tratar um pouquinho no modo mais avançado aí à frente. Mais para vocês entenderem, ok? Vamos para o MicroDigger. Ok, então, apresentando o MicroDigger, para ativar ele vocês precisam vir em configuração, aqui abre o menu de interação que é o Ctrl Windows, equipamento, configurar MicroDigger e mostrar. Se vocês botarem mostrar, ele vai só aparecer na lateral. Se vocês ativarem ele em configurar, ele já vem para o menu que vocês conseguem mexer no botão de interação nele, ok? Para facilitar, tem uns botões aqui de acesso a ele, o botão Home. Home ele vai para a lateral e ele aparece de novo. Se quer que ele suma, é Ctrl Home. E para aparecer, é só apertar Home de novo, ok? Apareceu ele aqui, mostrando então ele é um pouquinho diferente do outro que a gente viu ali, que ele fica na lateral, tá? Então ele tem 3 menus de interação, ok? O primeiro menu ele vai passar aqui, ó. Lembra do número que a gente viu, que é o 018? Então ele complementa com mais 2. Esses mais 2 aqui é para dar uma posição mais precisa, ok? Então esse primeiro número sempre vai ser aquele número lá de cima do mapa. Voltando aqui, deixa eu voltar aqui para o mapa. Esses números aqui de cima. E os outros de baixo ali, que tem o N, que ele significa norte, ele dá a posição aqui desse quadrante das laterais, como a gente já viu, né? Então, para uma posição mais precisa desse local onde a gente está, eu vou utilizar aqui o número a mais que ele tem. No caso aqui 018, o número 5. Como é que eu vou utilizar esse número 5? Vamos lá. Tem 018 aqui. Eu vou contar, vamos dividir aqui essa linha em 9 casas. Vamos supor que a gente divide essa linha em 9. Então vai dar aproximadamente aí. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Vamos pegar ali. Estou contando para cá porque esse número está crescendo. Agora vamos para a linha ali, para o de baixo, 1193. Então, 119 está subindo, né? 120. Então é de baixo para cima. Então eu vou contar. 1, 2, 3. Por que eu fiz esses pontilhados aqui? Como se eu estivesse dividindo. Se vocês pegarem esse quadrante aqui de cima e esticar uma linha até embaixo, tá? Ó,
Vamos supor que a gente vai esticar essa linha até embaixo. E vou esticar essa linha também para cá. Então a minha posição atual aproximadamente é nessa localidade aqui, ó. É bem dizer por aqui, ó. Porque eu não estou dentro de nenhuma casa, poderia ter feito um ponto a mais aqui, mas é precisamente aquele ponto. Então apagando aqui, a gente vai ter esse ponto que é exatamente a minha localização, ok? Outras funcionalidades do GPS, tem a opção aqui da bússola. Então vocês abrem a bússola, ela vai estar sempre ali também aparecendo para vocês, mostrando ali a posição. E no lado direito lá onde aparece o kph é a velocidade que vocês estão, ok? Então no lado esquerdo ali aparece a numeração, os graus, e a bússola aqui ajuda também a identificar a posição do inimigo, leste, norte, oeste. Isso é fundamental aí para quem utiliza a navegação. Então, e a terceira opção aqui do menu é simplesmente o próprio GPS, né? Então, diferente aqui para onde eu for, ele vai estar me guiando e o GPS vai me levando. O que eu posso fazer? Eu posso aumentar, né, a altitude, porque daí eu consigo ver as estradas por onde tem que percorrer se eu tiver um veículo, ou posso aproximar aqui também, uma posição também mais precisa, tá? Ativando aqui o meio, depois se eu começar a me mexer, o GPS ele não é guiado, tá, de acordo com a minha movimentação. E se eu travar a mira, aí conforme eu vou andando, o GPS ele vai mexendo junto comigo, ok? Então, funcionalidades básicas aí. Agora vamos supor aí que eu tenho que me deslocar até determinado ponto, certo? E o GPS vai me guiar até lá. Como a gente vai fazer? Vou ter meu ponto ali de partida, né? O local onde eu estava antes. Eu vou apertar o Home, abrir aqui o menu e vamos aqui nesse botão de cima, botão de interação, onde tem uma bateria, o relógio passando. Então eu vou ativar aqui, tem marcar, tem 4 opções aqui, configurações, conectar, marcar, waypoints. Então eu vou marcar um ponto para mim. Eu posso tanto digitar as coordenadas, que são os 6 números, hein? Posso digitar os números, dar um OK e ele vai marcar dentro da configuração do meu GPS para onde eu tenho que ir. Ou eu posso também utilizar a utilização do mapa. Vamos supor que eu tenha que voltar para a unidade que é a nossa base, que está aqui à distância, né? Então eu vou clicar na base, clico 2 vezes, ele já vai dar aquela coordenada para mim, eu dou um OK, ele vem para minha listas aqui de coordenadas que eu estou salvando e boto definir. Eu defini, abriu minha bússola, jogo o GPS para o lado, vocês podem ver que tem ali a cor azul, ela identifica a nossa direção, tá? E a cor vermelha para onde a gente tem que ir. Então ele dá exatamente ali, ó, que eu tenho que ir a 99 graus, olhando ali embaixo, e eu estou com uma distância de 3,8 km, tá? 3 km e 800 metros aproximadamente. Então eu pego um veículo, eu posso pegar um veículo e ir me deslocando aí, me guiando só pela bússola, ou posso abrir o mapa aqui também, para mostrar uma posição mais precisa da estrada, né? Pra me ir guiando pela estrada e me guiando até a unidade lá, com certeza. Pegando o caminho aqui, né? O melhor caminho que for conveniente. Ok? Então, aqui também no menu inicial vai ter ali o ângulo que eu tenho que fazer, né? Ó, o ângulo que eu tenho que estar, a elevação, importante também, para me saber a altitude. Embaixo a quadrícula que é o meu destino, e em cima 3,8, que é a distância que eu estou desse meu objetivo. Ok? O GPS é bastante útil nesse sentido. Vamos continuar o processo aí, senhores. Ok. O item que a gente vai verificar agora é o marcador 4. Tá? Como é que faz a utilização dele? A gente usa o botão de interação, Ctrl Windows
equipamento, fixar item, marcador 4. Ele ativou. Vocês podem ver que aparentemente não acontece nada, né? Mas vou mudar o personagem da câmera aqui. Quando o time aliado ou o time inimigo eles conseguem então em visão noturna, vocês vão ver que tem uma luz que ela fica piscando, mas é só quem visualiza com quem está com visão noturna, tá? Isso serve para a gente identificar quem é o grupamento do nosso aliado, tá? Geralmente insurgentes não utilizam esse tipo de ferramenta, mas o nosso time aliado, quando está em combate em noturno, né, um ambiente noturno, a gente utiliza esse tipo de ferramenta para a gente conseguir se localizar e acabar não acertando nenhum combatente aí a longa distância, ok? Então fica a dica aí, é bastante útil. Então, mais um uso da ferramenta aqui, a gente vai utilizar aqui dois itens que são peças importantes também, que é o KSF1 e o Magnet XL50, ok? Mostrar o funcionamento deles e outra funcionalidade também que o Ace proporciona. Vocês podem abrir o mapa, vocês vão perceber que ele está escuro, certo? E isso às vezes dificulta, às vezes deslocamento da equipe, tudo mais. Então, se vocês perceberem aqui, quando o mapa chega perto da iluminação, ele fica claro. Pode ver que eu estou aqui na frente do farol do veículo, ok? Conforme eu for saindo, ele vai voltando a ficar escuro. O que eu posso fazer para solucionar isso quando eu não tenho o uso aí do veículo ou de uma iluminação próxima? Eu uso a ferramenta, tá? Então eu abro o mapa, contra o botão do Windows e tem a opção lanterna. Então eu vou utilizar ali. Temos a Magnet, que é a lanterna normal. O único problema com ela é que o teu personagem ele fica emitindo uma luz quando você está com o mapa aberto e a lanterna ativada. Então isso pode estar chamando a atenção dos inimigos aí. Ou pode ser a lanterna vermelha, que traz um pouco mais de... fica mais indiscreto, correto? Então, ok, bem rápido o uso. Ok, próxima ferramenta que a gente vai utilizar vai ser o binóculo MX2A. O MX2A acaba salvando bastante o grupamento aí, que ele tem uma visão térmica. É o único óculos de visão térmica que a gente consegue fazer um 360 no horizonte para verificar se tem algum inimigo. O único problema dele, claro, também se torna um jogo um pouco mais real e dificulta um pouco. A aproximação dele é limitada, tá? Então é mais para a gente identificar algum alvo que está se movendo, algo nesse sentido. Então, a próxima ferramenta que a gente vai utilizar será o binóculos da Vector 21. Esse binóculo aqui ele também tem uma funcionalidade diferente dos óculos do Arma, tá? Ele é um óculos que para te identificar, ele não tem aproximação, ok? Para te identificar a distância do alvo, segura o botão R, ok? Vai aparecer aquele símbolo vermelho e quando soltar no lado direito vai aparecer a distância dos alvos, ok? E apertando o botão Tab, ele vai só ficar segurando o botão Tab, ele vai passar para vocês o ângulo, tá? Então vocês podem passar e expultar um inimigo com uma posição mais completa. Tu está com o teu grupamento, de repente vocês viram um grupo de inimigos. Então vocês seguram Tab e pressiona R até aparecer. Segura Tab para passar ali 380 graus e segura o R para passar a distância. Então você consegue passar a informação completa para o teu grupamento, para onde tem posição inimiga. Então vamos ao uso aí da ferramenta de mapa, ok? Ferramenta de mapa. Como é que a gente vai utilizar ela? Ela é bastante útil também para expultar inimigo. Então nós vamos abrir o mapa. Primeiramente temos que saber a nossa localização, tá? Mais precisa. Então
Vamos de novo acionar aí o microdeiger, ok? O microdeiger vai dar a posição da gente, abrir o mapa 0056 005 112 112. Eu estou nessa quadrícula, então eu conto 6 para cá aproximadamente e 6 também, então eu estou aproximadamente, então localizamos aqui a nossa posição, e a partir daqui eu já consigo medir a distância precisa dos outros alvos. Então vamos supor, eu quero explotar que tem aquele tanque ali. Como é que vamos fazer? Pego o binóculo, o vector, vamos medir a distância dele, que é 312, tá? Vamos ver como é que vamos. Então vamos ver como é que vamos agora utilizar a ferramenta. Depois que eu marquei meu ponto, vamos verificar agora como é que a gente faz para explotar o inimigo. Então vamos supor, ele tem um tanque, ali eu quero explotar a posição do tanque. Vamos sincronizar e utilizar agora, já que a gente já conhece as ferramentas, vamos começar a cruzar elas e intercalar. Então, utilizando aqui o menu, aqui em cima, vocês vão botar conectar. O que vai acontecer? O binóculo vector vai conectar com o GPS. Então eu vou posicionar o vector naquela direção, vou apertar Tab e R ao mesmo tempo e soltar. Quando eu soltar, vocês vão ver que o vector ele já passou para mim quanto que eu estou de distância daquele veículo, tá? Por uma escala mais alta, quanto aquele veículo está de elevação comparado a mim, e ali logo abaixo ele passa a coordenada desse veículo, ok? Então eu consigo precisamente também, através junto do vector, localizar esse inimigo. Então eu vou em 054, esse quadrante aqui, vamos lá, 115, mais aqui em cima, aqui. Então esse ele está nesse quadrante. Localizo o 8, né? O 8 está mais ou menos aqui, e o 6. Então ele aproximadamente ele está a essa posição. Para ter certeza, tá? Vamos confirmar esses dados aqui. Eu vou verificar a distância precisa, 311, ok? Eu vou abrir meu mapa. Posso fechar aqui para a gente ter mais visão. Ctrl Windows, né? Para botão de interação, ferramentas de mapa e mostrar ferramenta de mapa. Vocês afastando o mapa, vocês vão verificar que a ferramenta está lá na parte inferior, tá? Esquerda. Vocês pegam ela, arrastam para cima. Essa ferramenta é muito utilizada no meio militar, tá? Então vocês vão ver que tem um pontinho aqui, vão centralizar esse ponto em cima da posição dos senhores. Vocês vão ver que ela vai estar virada para o norte. Como é que a gente faz para mover ela? Segura o Ctrl, clica na ferramenta, tá? Clica nela, seleciona ela e vocês vão poder mexer, rotacionar. Então vocês vão botar naquela direção, tá? Que a gente pode confirmar também é o ângulo, né? Então vamos confirmar o ângulo. Segura Tab, 346 graus. 346. Então 340, 345 e 346, tá? Vocês podem ver a contagem aqui. 340, 350 e 360, né? 345, 6 ele está precisamente 346. Agora está bem na reta. Aproximadamente vocês viram que está em cima do ponto onde a gente marcou, né? Positivo. Então tem uma maneira aqui de a gente traçar um risco nessa direção. Segurando o Alt, clica em cima do botão e faz uma linha. Só segurando o Alt, clica ali na posição e segue a linha da direção ali da seta. Feita essa linha, a gente pode tirar a ferramenta. Por que a gente fez essa linha? Porque a gente usa essa linha como referência agora para usar a escala, ok? Então eu posso usar tanto essa escala maior, que vai de 0 a 1 km, ou essa escala menor.
Então como é que eu vou saber exatamente quanto tem de distância lá? Eu aproximo, posiciono o 0 em cima. Se eu já sei a posição, eu posso posicionar lá, né, do inimigo e verificar aqui aonde que está batendo. Está em 3, que é 300, e 300, aproximadamente 300 e aqui seria 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então está um pouco antes do 1 ali, ó. Então 300 e próximo do 10, tá? Dá uma precisão, sim, mas dá pra gente ter uma noção. Então, quanto a distância? 313. Está próximo, 310, 313 ali. Então a gente consegue espoltar os inimigos dessa maneira. Vamos fazer um novo teste. Temos ali um veículo aqui, acho que é nosso sistema, caminhão, ok? Vou verificar aqui, ele está 251 graus, ok? Abrir minha ferramenta de mapa, posicionar de novo em cima da minha posição, 251, 260, 51, ok? Vou traçar uma linha, segura Alt, continuo na linha vermelha, ok? Tira a ferramenta. Agora voltando lá, vou ver a distância do veículo, 320. Volto para a ferramenta, localizo aonde que é 320 aqui na ferramenta, ó, encontro a minha posição, aonde é que é 320, ó, 310, 2, 320. Marco aqui e provavelmente aqui no 0 é a localização do alvo, ok? Eu posso deletar depois essas linhas aqui. Então essa é a posição do outro veículo, onde eu marquei. Podemos conferir. Vamos ativar aqui com o binóculo, Tab R ao mesmo tempo. Podemos conferir aqui ativando Tab e R ao mesmo tempo. Vai estar ali 320 graus, tá? Abrindo o microdagger. Vamos lá, 052 quadrante, 052, 052, 111. Temos duas maneiras aí de estar espoltando os contatos, certo? Primeiramente, a gente precisa saber a nossa posição. Então, vamos abrir aqui o microdagger. Ele vai passar aqui para a gente 055. Vamos localizar 055, 112, 112. Tendo mais ou menos a precisão ali do 0556, vamos fazer a contagem aqui. Aproximadamente 6 aqui nessa posição. E 1126, aproximadamente nessa posição aqui. Certo? Aproximadamente a gente está nessa localidade. Aí, agora vamos ver as duas maneiras de espoltar o contato. Então eu posso abrir o meu vector, vou aproximar ele do veículo ali que eu quero espoltar, aperto o Tab e R ao mesmo tempo. Essas informações aqui que estão aparecendo na tela, elas vão ser espoltadas para o microdagger. Se vocês estão vendo ali embaixo, a parte de baixo dele aparece a opção. Se por um acaso não aparecer para os senhores, vocês precisam abrir, vai na parte superior, onde tem o relógio e a bateria, aperta a opção conectar. Aqui no caso eu desconectei, vou conectar ele novamente. Ok, vou repetir a funcionalidade, Tab R, ele vai aparecer ali a distância que está do veículo, o grau que esse veículo está. Então, e lá embaixo ele vai mostrar a quadrícula, né? A posição desse veículo. Então eu posso abrir o meu mapa,
Vou localizar ali 054, 054, 115. Então ele está nessa quadrícula. 054, 115. Então, para uma posição mais precisa dentro dessa quadrícula, eu vou utilizar o quarto número. Então é 0548. Então, aproximadamente aqui. E 1156. Vamos supor que aqui seja metade, então aproximadamente aqui, certo? Então essa é a posição do veículo, tá? Utilizando o vector juntamente com o microdata. Agora, se eu utilizar a ferramenta de mapa, como é que funciona a ferramenta de mapa? Essa ferramentinha aqui que eu vou mostrar como é que habilita ela. Vamos deixar o microdata. Ó, equipamentos, ferramentas de mapa. Vou ocultar aqui só para sumir, mostrar para vocês e vou mostrar ferramenta de mapa, tá? Pode ver que ela pode aparecer assim que ela não esteja alinhada com o norte, então eu posso alinhar a ferramenta de mapa com a bússola. A bússola é a posição que eu estou olhando, certo? Ou eu posso alinhar a ferramenta de mapa com o norte, tá? Então vocês podem ver que no centro tem um ponto, certo? Esse ponto aqui vocês vão pegar ele, botar em cima da nossa posição, vai ser o centro. Isto. E agora vamos supor eu quero exportar um veículo que está ali logo à frente. E preciso ver o ângulo, primeiramente dele, 2.501. Então eu vou girar essa ferramenta segurando o CTRL, tá? Seguro o CTRL, seleciono ela e posso girar. Então eu tenho que localizar dentro desses números internos 521. Então eu tenho aqui 540, 545, 2,40, 2,45 e 2,50. 2,51. Confirmando, 2,51. Essa é o alinhamento que eu tenho da minha posição até aquele objeto ali que eu vou exportar. Para facilitar, a gente segura o Alt, clica em cima ali da nossa posição, ele vai traçar uma linha. Ó, tá vendo? Nós vamos esticar essa linha na reta da linha vermelha. Por que isso? Foi só clicar no outro lado, soltar, porque assim eu tenho uma linha de referência, um risco, que eu posso utilizar a minha medida, que é a régua. Então eu utilizo aqui essa escala, é a escala de quilômetros, e eu posso usar uma escala menor aqui, tá? De metros. Então eu posso verificar também abrindo o mapa, utilizando o microdata, aperto o R, verificar a distância, 320 de distância. Então eu vou verificar aqui aonde que é 320. Essa ferramenta, até foi muito importante acontecer isso aqui para mostrar para vocês. Essa ferramenta, ela é a ferramenta maior, se eu não me engano, porque ela tem um tamanho diferenciado. Mostrar a ferramenta de mapa, que dela tem uma mais preciso, vocês podem ver os riscos aqui, ou o tamanho padrão, que ela é um pouco maior, tá? Se vocês forem utilizar essa ferramenta nessa lateral aqui, vocês podem utilizar essa padrão quando a distância for um pouco maior. Aí quando for uma distância um pouco menor, você pode utilizar, mostrar a ferramenta de mapa pequena, tá? Que é a opção que vai aparecer para vocês. Então eu utilizo aqui, confirmando 320, vou localizar 320 aqui, então 320, 300 e 300, 310, 320, essa posição aqui. Posicionei no meu local, onde estou, e aonde ponto zero é o local, tá, mais preciso
da minha outra referência. Então, eu tenho confirmando aqui que é 320, certo? 320 aproximadamente, e a minha distância aqui 320. Então eu consigo marcar para toda a minha equipe a posição do inimigo, ok? Então essa é uma maneira, claro, de certa forma um pouquinho mais demorada, mas a gente consegue facilmente identificar um tanque, um grupamento aliado, principalmente grupamentos aí de reconhecimento, essencial o entendimento aqui dessas ferramentas, ok?